É igual agora no Mundial lá da Índia, o arroz não se assemelha igual ao nosso. É totalmente diferente. Você pode colocar o que for. Ele fica mais papado, ele fica. Os caroços são bem mais fininhos, não são igual. É diferente, eu não consigo explicar. Aí você pode meter sal, pode fazer tudo, aí não fica bom. Não pega. Não pega, não pega. E aí você vai pegando mais massa, né, o que que a gente Ah, tenta sim. fazer é mais massa, né. Você vai ali na parte italiana, você pega mais massa e tal, e dentro lá disso tem tudo, como eu falei. Tem lá as geladeiras com todos os tipos de bebida que você precisar, isotônicos, tudo que você precisar, e você só vai ali pegando. É um é um condomínio de atletas. Você fala de deslumbrar, mas a primeira coisa que você prestou atenção foi na comida de tudo lá. Mas aí depois disso tudo que você foi lá, se ambientou e comeu o que você queria, ao invés de comer inseto, como que foi o primeiro dia de competição? Como foi a preparação até lá? Cara, a preparação ela foi, assim, muito dedicada, porque, assim, era a minha primeira competição, 15 anos de idade, eu sabia das condições que a gente tem que ir de acordo com a realidade. Eu sabia que eu não tinha chance de brigar por uma medalha ali, né. Eu fui correr a prova dos 200, como eu falei, me classifiquei nos 200 pra final, e aí eu corri com nada menos que o Oscar Pistorius. Hum. Que é o atleta sul-africano, bem-amputado também, participou das Olimpíadas com atletas convencionais em Caraca, meu. 2012 e tal, era o grande nome da Paralimpíada, e eu já competi com ele naquela prova, e eu fiquei em sétimo no 200 metros, na final, né. Tinha muita diferença, assim, de tempo? Tinha muita diferença, o Pistorius, por exemplo, correu 21 80 e pouco, eu acho, no 200, eu fui melhorando o meu tempo, eu corri 24 e alguma coisa. É. 3 segundos de diferença é muita coisa, entendeu. 3 segundos pra quem tá assistindo parece pouco, mas não é, tá? Não, é Você 30, baixar pelo qualquer menos 30 coisinha metros. é, É quase 30 metros, se não for isso. é um tiro, assim, piscou, já Não, foi. é muita coisa. E aí eu corri com ele. E aí só que a gente sabia que no 4 por 100 no revezamento a gente tinha uma grande chance Hum. de ganhar medalha, né. E aí, a gente treinou muito lá em Macau. Os meninos que treinavam comigo da minha equipe lá né, lógico, todos eram da seleção, mas a gente forma uma equipe ali do revezamento. Sempre tiveram esse cuidado comigo, sempre me chamavam: "Ô, novinho, novinho aí, vamos tomar cuidado e tal". Sempre cuidaram bastante de mim e me colocaram em último no revezamento, para que eu tivesse só a preocupação de receber, né, O na bastão? verdade, o bastão, na verdade, era por toque o nosso, Ah, né, tá. na Paralimpíada, porque a gente tem um atleta, o Yorson, que ele não tem as 2 mãos, então Hum, não teria como bastão, ele era, na verdade, ele foi a nossa peça-chave para isso. hum. Só que aí acabou que a gente descobriu lá que todos, já que tinha ele, todos tinham que correr sem o Sim, bastão é. também, todos os países. E aí eu só tinha que me preocupar em receber esse toque para poder sair correndo, né. E a gente tinha muita chance de ganhar a medalha. E foi o que aconteceu, a gente foi medalha de prata, a gente ficou atrás dos Estados Unidos, ganhamos a Austrália ficou em terceiro e a gente ficou em segundo. E aí pra mim ali a realização junto ainda mais com os amigos, a gente brigando por aquela medalha, né, alguns já tinham conquistado a medalha individual, pra mim foi uma coisa, assim, incrível, uma das melhores, felicidades que eu já senti na minha vida, porque você tá representando o seu país, você tá fora do seu país, você tá longe da sua família, você tá longe de amigos, tá longe de tudo, e você tá lá representando todos que estão aqui na torcida, né, todos os brasileiros e tudo. E aos 15 anos, na verdade eu fiz de 15 para 16, já estava com 16 lá, né. No avião. 16 anos, pra mim foi uma felicidade muito grande, né, um atleta mais novo a ir pra uma Paralimpíada e conquistar uma medalha em uns jogos, né, maior campeonato. Para jogadores é a Copa do Mundo, pra gente é a Olimpíada, é o maior evento do mundo, o maior local onde a gente quer estar para conquistar um grande resultado. Não, tem que se orgulhar muito mesmo, acho que principalmente porque foi a primeira e já trouxe o prata. Exatamente. Poderia não ter sido a primeira, poderia ter sido a segunda, mas não, a primeira já foi já Já fez aquilo. E aí, você volta com tudo, né. Você sim, volta com mais motivado ainda, volta para Belém, chega lá, carro de bombeiro para poder buscar você no aeroporto.
a escola, uma festa, que nisso tudo eu estudava, Nossa, tentava é estudar, verdade, né. ainda tinha a parte Eu da tentava escola. estudar, né, porque o É, no tempo que meu desse, né. ensino ali, ensino médio principalmente, foi muito difícil por conta disso, por conta de treinos, viagens. Os colegas na escola até diziam: "Ah, mas o Alan não estuda? Só viajando?" Mas e aí eu disse: "Mas eu vou fazer o quê?" Porque eu era seleção juvenil e eu era seleção principal, então quando eu não estava na seleção principal, eu estava na seleção juvenil. Então viajava bastante, né. E outra coisa que muita gente acha também, que a gente viaja bastante, que a gente conhece muito lugar, a gente não conhece muito lugar. Não tem muito tempo, Porque a né. gente não tem tempo, a gente É. vai com um propósito, a gente vai com pra competir mesmo, e às vezes vai competir, você tá lá, vai competir no último dia. Nossa. Como é que você vai sair todos os outros pra conhecer, pra bater perna, pra andar, entendeu? Não, tá indo mais pra trabalhar, né, então, Exatamente, e acaba que a nossa vida fica só ali, da pista pro hotel, do hotel pista, hotel, aeroporto e pra casa, entendeu? Tá, aí quando você voltou então da China para o Aham. Brasil, começaram a aparecer muitas oportunidades, claro que te queriam em todos os campeonatos por aqui. Sim, 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 E sim. como que foi esse retorno, assim, pra você nessa parte de pegar novos campeonatos, de repente até um patrocínio, como que funcionou isso aí? As pessoas realmente foram, enxergaram todo o Aham. potencial, o que que Ah, mudou então pra você? as coisas elas mudaram com a visibilidade, ela Sim, começou, né, 2008 não é igual hoje, eu digo, hoje seria uma coisa, assim, absurda, estrondosa, com na internet. mas assim, já comecei a ser muito conhecido lá em Belém, lá no Pará, todo mundo falava. Pelo Brasil começou a ter um maior conhecimento também. Confesso que patrocínios não vieram muitos, mas eu tive uma melhor condição, porque vieram uns outros patrocínios para poder, né, dar uma melhor qualidade de vida, para poder bancar algumas competições, para bancar alimentação, aí é suplementação, aí entra toda uma equipe, aí É, as coisas começam a se tornar mais profissionais, entendeu? isso que eu queria te perguntar, porque agora a gente já entra no ponto em que você já ia entrar num ritmo de preparo físico, com Sim, sim. treinador, tudo mais. Como que foi esse processo pra você? Você sabe, você foi bem sabe bem como foi o antes, mas e depois que você tinha uma pessoa cuidando exatamente dessa parte da sua saúde, quanto Aham. mais você conseguiu render com isso? Aí as Porque isso coisas é disciplina também, né? sim, as coisas ela tem que ter disciplina. Eu falo assim que eu gostaria de ter muito mais disciplina do que eu tenho, eu acho que eu preciso muito mais. Tem gente que olha pra mim e diz assim: "Não, você tem muita disciplina, você se dedica muito e tal". Mas, eu falo assim que eu gostaria de ter a disciplina do pessoal que participa os bodybuilder aí, né, que participa de campeonato. Os caras têm umas disciplinas, assim, uma coisa absurda de sair com marmita, de ir para um lado e para o outro. Eu admiro isso aí deles, né. O Dino acabou de ser campeão aí, cara, que esse cara abdicou e deixou de fazer para poder estar se preparando. E eu já vi de perto o pessoal fazendo isso. Então, você tem que se dedicar, né, tem que ter uma dedicação. E o fato de eu ter voltado e ter essa melhor qualidade agora de treino, de ir para um local melhor, então eu já voltei, já falei lá no governo: "Ó, eu preciso de um local melhor de treinamento, preciso levar a minha equipe junto com esse projeto", porque querendo ou não se formou uma equipezinha ali, Quantas pessoas mais ou menos? umas 10, 15 crianças se formou, e aí eu falei diretamente com o governador na época, com o secretário de esporte. Lá a gente tem um estádio do Mangueirão, que é o estádio onde tem os jogos do Remo e Paysandu lá, gigante, e não era usado para nada. Tem uma pista de atletismo, onde já teve campeonatos lá, que já vieram grandes atletas internacionais, que dava 45.000 pessoas no estádio para assistir atletismo, Olha só isso aí. Agora e veja a gente só, foi treinar lá. a gente vai escutando essa história, eu não consigo deixar de pensar, tá, agora já podemos falar bem sobre isso, a inspiração que você foi pra muita gente e muitas vezes você nem sabe disso Sim, aí. não, sem dúvida. Isso daí chega cada dia mais, chega pessoas falando que serviu de inspiração. E o resultado que você conseguiu, com muita dedicação, você volta pra cá, consegue ter acesso a essas pessoas do governo, fala: "Vamos fazer assim, assim, assim", você pode gerar mais pessoas que seguem esse mesmo caminho. Isso aí, pra mim é sensacional, isso é uma das coisas de Deus. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Ele me usou para poder ajudar um monte de outras pessoas, porque essas crianças estavam lá, o estádio não Não estava estava sendo sendo usado, utilizado. eu cheguei com o secretário, com o governador: "Por que que a gente não vai, leva os atletas para lá?". "Ah, não, pode ser possível", a pista estava lá, sem ser nova, fazendo grandes competições, o GP Brasil de atletismo era lá. E aí Né, você começou esse então, processo lá. grandes atletas competiram lá, eu disse: "Vamos levar para lá", e começamos esse processo. Então, quando eu saí de lá do Pará, que eu vim para São Paulo, esse projeto ele continuou lá dentro, entendeu?
Ele continua lá dentro. Olha só. Eu quero e gostaria futuramente, quero isso, de conseguir fazer isso melhorar cada vez mais, de voltar a fazer um projeto melhor lá, ajudar mais crianças, porque da mesma forma que todo mundo da minha rua fez atletismo, às vezes só eu que dei certo, mas quantos de outros atletas tem por aí que só tá esperando e Uma aguardando uma oportunidade. oportunidade, entendeu? Exatamente. Uma coisa que eu penso muito é na parte humana da coisa, porque Uhum. você, com a sua treinadora lá no início, ela soube ter esse Ela soube ter. tato. E, cara, muita gente só precisa disso. Exato. Só precisa de um cuidado, só precisa de uma pessoa ali dizendo: "Ó, você não precisa fazer isso, faz isso aqui. Ó, deixa de fazer tal coisa, faz isso aqui, se dedica a isso aqui". E eu tive essas boas pessoas que me fizeram fazer isso, né. Então hoje eu procuro passar para os atletas mais novos que estão entrando na seleção, "Ô, se dedica aqui, para de fazer tal coisa, faz isso, se dedica melhor à sua carreira. Ó, eu procura fazer fisioterapia, procura se dedicar a tudo, melhorar, ter um melhor desempenho, que as coisas lá vão começando a acontecer, né. Então que eu gostaria que tivesse ao decorrer da vida, eu fui aprendendo isso, eu procuro passar para os atletas mais jovens hoje, até atletas que estão aí se dedicando e buscando um grande resultado, né. Não, sensacional. Isso é importantíssimo. Então teve esse retorno no Brasil, você conseguiu fazer isso para reaproveitar o espaço e tudo Sim. mais. E quando que veio? Como foi a história da segunda competição, né, mundial? É, a segunda competição, ela veio 2000, então 2008, 2009, aí eu, como eu falei, eu era da seleção juvenil, então eu participei ainda de campeonatos mundiais juvenis. Uhum. Eu fui a minha vida da parte esportiva, ela fez um boom muito rápido. Então elas foi acontecendo coisas muito rápidas. Então, 2009 eu participei de campeonatos brasileiros, continuei participando, e eu fui para uma Paralimpíada escolar. Olha só, então já Então, além de eu estar na Paralimpíada adulto lá, na principal, eu fiz a Paralimpíada escolar, que é onde você, encontra jovens talentos, né. Então eu estava indo lá, você já virou um tinha olheiro já também, já estava exatamente, mas assim, eu participava, eu ainda era criança, né, sim, então eu poderia participar dessa competição que na verdade ela é estudantil. olha E só. eu estava participando, né, continuava seguindo minha vida normal, né, os passos da vida normal do atleta. Hum. Então, não é porque eu fui para a Paralimpíada que eu vou deixar de participar de Não, campeonatos sim. estudantis e tal. Eu continuei seguindo tudo aquilo ali. E aí esse ano ele é um ano mais morto, porque é um ano logo após a Paralimpíada, então não tem grandes competições, não tem grandes eventos para poder participar. Então, eu só dei segmento o que dava para ser feito.